Bom dia, Jacareí. Hoje é quinta-feira, dia 26 de outubro. A partir de agora você vai ficar por dentro das notícias da nossa cidade, informações de utilidade pública e culturais de tudo que acontece aqui em Jacareí. E na edição de hoje você vai saber como foi a sessão solene e os projetos aprovados na 35ª sessão ordinária que aconteceu ontem. Você vai conhecer também um projeto aprovado na Câmara dos Deputados que limita a iluminação em estabelecimentos comerciais com o objetivo de economizar energia elétrica. Além disso, o Bom Dia traz também detalhes do Outubro Rosa, da agenda cultural, da previsão do tempo e muito mais. E no segundo bloco a gente recebe o vereador Luiz Flávio Dias, do PT. Mas agora está conosco o jornalista Márcio Martinelli. Ele vai comentar os projetos aprovados na sessão ordinária de ontem. Bom dia, Márcio. Bom dia, Sibeli. Bom dia, Elton. Bom dia, Márcio. Como é que foi ontem? Tivemos ontem, então, 6 projetos na ordem do dia e, curiosamente, apenas 2 deles passaram. Um caso raro aqui na Câmara Municipal de Jacareí. 2 deles foram aprovados e 4 foram reprovados. Em relação aos aprovados, da Sônia Patas da Amizade, a vereadora Sônia Patas da Amizade, conseguiu declarar como de utilidade pública a organização religiosa beneficente e cultural Tenda de Umbanda Filhos de Aruanda. Essa organização, além de fazer um trabalho também com pessoas, faz com animais questões de adoção, questões de recolhimento e até de cuidados, o que fez com que a Sônia se aproximasse e conseguisse esse privilégio, digamos assim, de ser declarado como utilidade pública essa organização. Tem a participação ali do pessoal, né, na galeria também. Quando tem esse tipo de título, acaba trazendo mais gente para o plenário também, né, Márcio? Sem dúvida, são os dias em que o plenário mais enche, vamos dizer assim. Em relação ao segundo projeto aprovado, de autoria do vereador Paulinho dos Condutores, que criou a Frente Popular do Esporte. Então, a partir desta frente, que deve ser composta só pelos vereadores, eles poderão promover e conseguir um pouco mais de apoio em relação ao esporte, principalmente o esporte amador, segundo Paulinho dos Condutores. Frente Popular? Do esporte. Então, não vai ser aberta para as pessoas? Não, apesar do nome popular, só é garantida pelos vereadores. Claro que a população pode participar vindo até a Câmara Municipal e tendo esse diálogo com os vereadores, mas a composição é feita pelos parlamentares. A diferença da frente parlamentar para a popular está na sua organização. A popular ela vai permitir um diálogo maior com a sociedade civil, com organizações, apesar de ser composta na sua diretor, vamos dizer assim, a comissão é composta por vereadores, já que é uma frente da Câmara, mas ela tem um diálogo maior com a sociedade. E os outros 4 projetos não passaram? Não passaram. Talvez o mais polêmico, digamos assim, destes foi o do vereador Fernando da Ótica Original, que tentou proibir a passagem de carroças pelo centro de Jacareí, alegando questões de sujeira, porque os cavalos passam e fazem as sujeiras, etc. e tal. Foi reprovado por 10 votos contrários, então somente ele votou a favor do projeto, e os vereadores entenderam que não é desta forma em que esse problema pode ser solucionado, né? Que existem famílias que utilizam cavalos, utilizam charretes para se sustentar, então essa forma de proibição mais acarretaria problemas do que solucionaria. Então os vereadores decidiram tem 10 reprovar. Votos, mas a presidente não votou? Neste caso a presidente Alguém não se vota. absteve? Não. Acho que o Valmir do Meia Lua foi a favor. Desculpe, tem razão. Foi favorável, Valmir do Parque Meia Lua, além do Fernando da Ótica. Além do Fernando, Valmir, isso, então. E 10 votos contrários. Inclusive, se eu não salvo me engano, tem até uma fala de um charreteiro. Temos sim. A gente, depois da discussão do projeto, a Cibele, você conversou com um carroceiro, um charreteiro que estava aqui. Vamos ver se a técnica tiver essa imagem. Pode soltar para a gente agora. E acerca desse projeto que ele está fazendo aí, isso já foi feito alguns anos atrás, que era remarcação de carroça, fazia o cadastro certinho, só que não funciona isso aí. Então eu sou contra esse projeto e que os carroceiros possam trabalhar, possam trazer o sustento para sua família, né? Porque se o cara trabalha de carroça, como eu trabalhei muitos anos e hoje eu tenho charrete, e é porque ele precisa de trazer o sustento para sua família. Então a gente tem que olhar para esse lado e procurar ajudar o carroceiro a cada vez mais prosseguir, não querer barrar ele de ganhar o sustento para sua família. Isso é a minha fala. Porque os que eu entendo de carroceiro, os cavalos hoje são muito bem tratados, bem cuidados, e um cavalo ele não traz
ele tem o chamado ferradura que coloca nele, para ele não ter contato direto com o solo. Então a ferradura é um ferro e ela aguenta mais ou menos de 15 a 20 dias usando o cavalo diariamente. Então não tem como um cavalo magro, maltratado, ele conseguir ter uma força para puxar uma carroça carregada de entulho. Então isso aí é mito. E com relação a essa reclamação que o vereador proponente fez de que os animais fazem sujeira na rua e que isso seria uma das grandes motivações dele apresentar esse projeto? Isso aí existe desde 50, da época que meu pai trabalhava com carroça, e isso nunca foi problema para o cavalo fazer a transição dele na cidade. Então isso é conversa fiada dele, porque ele faz a deletação e logamente vem os veículos, passa a massa e ali ela seca. Então aquilo ali não tem uma necessidade de fazer um projeto de lei por causa desse ato, por causa dos moradores de Jacareí estão reclamando. Tudo bem, a gente ouviu o Jorge, né? O nome dele é Jorge, charreteiro. O projeto proibia tanto a circulação de charretes quanto carroças, quer dizer, veículos de tração animal no centro da cidade de Jacareí. Um projeto que, na discussão, a gente ouviu falar de mobilidade urbana, assistência social em relação às famílias que dependem, né, desse tipo de veículo para poder trabalhar na cidade de Jacareí, e também defesa animal. Projeto que gerou polêmica no plenário, não foi aprovado, mas com certeza esse tema deve voltar. Deve voltar, e até onde me lembro, a Sônia, juntamente com a frente de proteção aos animais, já estão recrutando fazer uma reunião, né? Fazendo diálogo para que isso possa ser solucionado de outra forma. Legal poder ouvir também ali uma pessoa que diretamente seria afetada pela proibição. Nós também vamos continuar debatendo esse tema aqui ao longo da programação da TV Câmara, como a gente faz com todos os outros projetos. Outros projetos, Márcio? Teve também mais um projeto reprovado de autoria do vereador Valmir do Parque Meia Lua. Esse projeto já havia sido adiado por 2 sessões, por 2 vezes, aliás, e desta vez voltou em definitivo e ele acabou sendo reprovado por 12 votos a 1. Nesse caso, a Lucimar também votou porque é projeto de lei complementar. O projeto do Valmir falava a respeito da colocação de cerca em todos os terrenos da cidade, ou seja, tanto terreno público quanto privado precisaria ter uma espécie de cerca, seja de arame liso, arame farpado ou qualquer outro tipo de material. Entretanto, os vereadores entenderam que também não deve ser feito, porque, principalmente na zona rural, as pessoas, além das condições, não há nem asfalto, não há nem sarjeta, não há nem guia, quem diga então a questão de você conseguir cercar o seu terreno. Então é uma coisa que eles decidiram também discutir mais posteriormente, além do que eles alegaram que na lei já existe essa tramitação, essa forma de ter, diferente do que o Valmir propunha, mas já existe. Tá certo. Também tivemos durante a sessão solene, aconteceu durante a sessão ordinária de ontem, uma sessão solene, Laura de Honra ao Mérito, servidor público padrão. Os eleitos foram o servidor Moacir Salles Neto, que é servidor efetivo aqui da Câmara Municipal, e a Beatriz Toledo, que é servidora comissionada. Você vê imagens aí, esse é o Moacir, ele é o secretário-diretor legislativo aqui da Câmara, ele é responsável por toda a secretaria, onde transitam os processos, as indicações, os documentos oficiais dos trabalhos dos vereadores, passam lá pelo Moacir, funcionário já com algum tempo na casa, né, tá aí, foi reconhecido e eleito pelos seus colegas como servidor modelo, servidor padrão da Câmara Municipal de Jacareí. E a Beatriz, que é assessora do vereador Arildo Batista, não pôde comparecer ontem por problemas de saúde, mas aí o seu colega recebeu o diploma, foi eleita também como a melhor assessora, né, dos servidores comissionados da casa. Beatriz, que é fã da TV Câmara Jacareí, aliás, diga-se de passagem, Beatriz é comissionada, é assessora do vereador Arildo Batista também, e ela foi eleita pelos demais servidores como a servidora comissionada padrão aqui da nossa casa. Isso aí, Márcio. Tem mais aí sessão ordinária. A gente fez essa pausa para falar da solene, mas... Temos mais últimos 2 projetos que também foram reprovados. Os 2 eram de autoria da presidente Lucimar Ponciano e os 2 tratavam de homenagens. O primeiro da Lucimar, que foi reprovado por 11 votos a 1, ele tentava instituir o diploma de honra ao mérito cidadão de Jacareí. Então a Lucimar entendia que 14 cidadãos
13 indicadas pelos vereadores, cada vereador indicaria um e o prefeito indicaria mais um, ou seja, 14 cidadãos deveriam ser homenageados, tendo nascido ou não na cidade de Jacareí de alguma forma. Os vereadores entenderam que, por falta de critério e também que há uma necessidade de redução em questões de homenagem da Câmara, decidiram então reprovar o projeto. O segundo projeto da Lucimar, que também foi reprovado dessa vez por 7 votos a 6, tratava de título de cidadania ao município de Jacareí. Portanto, essa pessoa também não vai receber o título de cidadania pelo voto desfavorável de 7 vereadores. É o projeto que a gente falou na terça-feira, o Rodrigo Vieira estava aqui, lá da assessoria, projeto que corre em segredo, né? A votação foi em segredo, justamente para evitar um constrangimento em um caso como esse, em que a pessoa não tem seu nome aprovado, né? Eu nem sei quem era a Cibele, para não ter o risco de contar. Eu acho que pode ser o Fred Cunha que tinha recebido isso daí, seja. Ou a Cibele Sugana, não sei. Pode ser que seja, ainda bem. Aí, a gente não está sabendo, então a gente não vai se sentir ofendido. Não vai soltar, mas é exatamente por isso que o projeto corre em segredo, né? Um dos vereadores propõe a entrega do título, os outros apreciam. Às vezes o entendimento do grupo é que a pessoa, por alguma questão, né, do trabalho, não conhece o trabalho, não conhece a pessoa, várias questões estão envolvidas nisso, acaba não ganhando o título, mas aí fica, né, em sigilo, não gera nenhum tipo de constrangimento. Às vezes a pessoa que está sendo indicada nem sabe que está sendo indicada, né, parte da iniciativa do vereador, só vai comunicar depois para evitar esse tipo de coisa. Tá certo, a gente vai dar um tempo aqui. Essa foi a sessão de ontem, foi uma sessão longa, foram 7 horas com os temas livres? Aproximadamente 7 horas a sessão de ontem, foi cheia de rejeições de projetos também, somente 2 aprovados. E vamos saber agora como é que fica a previsão do tempo da Clima Tempo. E a chuva já apareceu aqui na madrugada de hoje, né? Lá por volta das 2 horas da manhã, um temporal caiu em Jacareí e seguiu forte aqui nas primeiras horas da manhã. E vai seguir assim, com dia chuvoso na maior parte do dia. A quinta-feira vai ficar com dessa forma que você está vendo. Hoje, inclusive, teríamos nosso carro Link lá no Pátio dos Trilhos, mas em função da chuva tivemos que desmarcar. A umidade relativa do ar vai marcar 88%. Com 92% de previsão de chuva, que deve continuar ao longo do dia aqui em Jacareí. A mínima fica em 15 graus e a máxima chega aos 26. A mudança do tempo permanece amanhã, sexta-feira segue também bastante úmida e com chuva, umidade do ar em 82%, com 91% de chances de chuva. Os termômetros vão variar entre 16 graus de mínima e 25 graus de máxima na sexta-feira. É isso aí, a chuva exige cuidado redobrado enquanto você dirige. Agora é hora de saber a localização dos radares móveis na nossa cidade. Nesta quinta-feira, os radares estão na Rua Padre Eugênio, na Avenida São Jorge, na Avenida Pensilvânia, na Avenida Malek Assad, na Avenida Lucas Nogueira Garcês e na Avenida Major Acácio Ferreira. Nesta sexta-feira, os radares estarão na Avenida São Jorge, Avenida Dom Pedro I, Avenida Malek Assad, Avenida Ademar de Barros, Avenida Major Acácio Ferreira e Avenida Presidente Castelo Branco. Muito bem, preste atenção no trânsito aqui na cidade de Jacareí, como disse a Cibele, sobretudo em dias de chuva. Agora nós vamos chamar a repórter Tamires Vick, que vai trazer informações sobre uma audiência pública que acontece hoje à noite aqui na Câmara de Jacareí. Bom dia, Tamires. Bom dia, Elton. Bom dia a todos que nos assistem também. E hoje, aqui na Câmara Municipal de Jacareí, às 7 da noite, nós teremos uma audiência pública da Frente Parlamentar em Defesa dos Idosos. Quem conduzirá essa audiência será o vereador Luiz Flávio, que logo mais estará presente no Bom Dia, no segundo bloco. E essa audiência, ela tem o intuito de discutir assuntos que são importantes para a população da terceira idade. Então, nós teremos 4 palestrantes que falarão sobre os assuntos: mitos e estereótipos do envelhecimento, sexualidade nas casas de permanência, avanços do Estatuto do Idoso e também palestras sobre o perfil do idoso do estado e da região. Então, toda a população de Jacareí está convidada. O tempo após as palestras será aberto para perguntas e intervenções do público. Voltamos ao estúdio. Muito bem, muito obrigado, Tamires, pelas informações. Daqui a pouco o vereador Luiz Flávio estará aqui conosco
eu ia falar no plenário do Bom Dia Jacareí, no estúdio aqui com a gente, e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre a audiência pública, entre outros assuntos. Na verdade, parece que não foi o Valmir que foi... como é que teve? Teve uma correção, a gente falou que foi o Valmir que foi a favor das carroças. O projeto das carroças, da proibição das carroças, os únicos a favores da proibição da carroça foi o próprio Fernando, o autor do projeto, e o Abner de Madureira, após ele verificar a questão do voto a cidadão que está no nosso site. Ele percebeu que a população tem um anseio maior, pelo menos no voto a cidadão, pela proibição, então ele decidiu votar favorável à proibição das carroças. Ou seja, além do Fernando e do Abner, todos votaram contra a proibição das carroças. E a gente vem falando bastante do voto a cidadão, e você vê que tem vereadores que, na dúvida ali, se orientam também pela manifestação no site da Câmara, a manifestação que a população está ali aberta para fazer, sim ou não, em relação ao projeto. E, aliás, teve munícipes ligando para cá e falando que estão votando, estão acessando o voto a cidadão e estão votando nos projetos que eles sabiam que iam entrar na ordem do dia de ontem. Então, desde segunda-feira, tem munícipes falando que estavam votando no voto a cidadão. Aproveitar e deixar, então, o nosso alô para o Penick Silvio, que falou que, olha, o Valmir foi contra, ele estava também acompanhando a sessão de Câmara ontem, o Penick, que sempre nos assiste aqui. Um abraço, Penick. E também o Rod Salles, ele comentou tanto do projeto da proibição da circulação de veículos de tração animal, das carroças e charretes no centro da cidade. Ele fala que existe muito descaso com os animais, levando em conta que um cavalo tem um custo alto e o que se vê nas ruas não é isso. E ele também fala que ele considera desnecessária a criação de mais uma homenagem na Câmara Municipal. E a Cláudia aqui está parabenizando a Tamires pelo seu link ao vivo. Obrigado, Cláudia, pela audiência. Agora a gente vai falar sobre economia, vamos sair um pouco aqui do assunto da sessão ordinária. Para economizar energia, a Câmara dos Deputados Federais aprovou um projeto que limita a iluminação do comércio. Se a proposta for aprovada no Senado, locais como shoppings, lojas e farmácias vão ter que apagar as luzes em alguns horários. Saiba mais na reportagem da Rede. O céu ainda está claro e já tem fachada e vitrine com as luzes acesas. A cena é comum em lojas e prédios comerciais, mas pode estar com os dias contados. A Câmara aprovou um projeto regulamentando isso. As regras seriam assim: as luzes internas de estabelecimentos comerciais devem ser desligadas até 1 hora depois de eles fecharem. Já as fachadas e vitrines não podem ser iluminadas durante o dia, nem depois de 1 da manhã. Quem descumprir terá de pagar uma multa, que vai de R$500 a R$5.000. Em feriados, eventos especiais e em locais turísticos, as regras podem ser flexibilizadas. Nós teremos uma economia evitando um desperdício de energia e, desta forma, uma economia de água. Porque quanto mais energia se usa de forma desnecessária, mais água fica represada para gerar as turbinas e produzir energia elétrica. Já a Confederação Nacional do Comércio discorda. Para a iniciativa privada, é mais um excesso de regulação e uma lei que tem tudo para se tornar inócua. O empresário, por si só, cuida e zela pelos seus custos, de modo que a lei não é a lei que vai impor a ele esse racionamento. Na Câmara, a decisão já foi tomada. Agora é a vez dos senadores debaterem o tema. Enquanto isso, no comércio, essa discussão também não acabou. Eu acho bem interessante uma lei assim que vai auxiliar, tanto na economia de energia quanto na preservação do meio ambiente. Eu sou contra, porque a gente já sofre aqui ladrões, vandalismo, e se a gente não pode ter uma luz aqui acesa na vitrine, isso vai dificultar, né? Não é bom. Eu não sou favorável. Com certeza um projeto que vai causar polêmica com os comerciantes, aí com os shopping centers, mas falando de economizar energia elétrica, é um tema também recorrente que o pessoal joga para a sociedade também, né? Joga para o consumo particular. A gente sabe que quem gasta mesmo energia elétrica não são os consumidores, né, residenciais, aí o comércio tem uma parcela. Com certeza é um projeto polêmico também aprovado lá em Brasília. Mas perto das polêmicas de Brasília, talvez essa seja uma polêmica menor. Bom, a gente falou de economizar energia elétrica. Saiba que fazer o descarte do lixo corretamente, juntamente com não jogar lixo pela janela do carro, economia de energia elétrica, são atitudes cidadãs
Vamos ver em quais bairros a coleta seletiva vai estar neste final de semana. Veja os locais onde é realizada a coleta seletiva em Jacareí. Quinta-feira, Cidade Salvador, Jardim Leonídia, Jardim Paraíba, Jardim Pereira do Amparo, Jardim Pitoresco, Jardim Santa Marina, Jardim São José, Jardim Vila Real, Secretaria de Educação, Vila Emídia Costa, Vila Nossa Senhora de Lourdes e Vila São José. E nós agradecemos a presença do jornalista Márcio Martinelli. No próximo bloco, o vereador Luiz Flávio Dias, do PT, conversa com a gente sobre o seu mandato. Não saia daí, o Bom Dia Jacareí volta já. Acesse o Facebook da TV Câmara de Jacareí. Curta nossa página, participe, escreva, envie vídeos e fotos dos acontecimentos da nossa cidade e fique ligado em nossa programação. facebook.com/TV Câmara Jacareí. Olha, tempo adequado é uma coisa complicada da gente
né, tá recomendando para as pessoas, mas eu acho que o bom senso, a palavra bom senso, eu acho que é o ideal. Né? No meu consultório, a gente pega muito adolescente que usa o celular hoje para assistir filme, assistir um seriado. Então, assim, é um período longo, 40, 50 minutos, 1 hora de uso de celular com a cabeça aqui para baixo ou no tablet, enfim, durante muito tempo seguido. Então, a gente tem que ter um bom senso, mesmo no dia a dia, a gente tem que usar o celular com parcimônia. Hoje em dia até tem umas capinhas de celulares que você pode até apoiar na mesa, mas mesmo assim a sua cabeça continua numa posição não muito legal. Então, assim, quando for assistir alguma coisa, a gente recomenda que seja deitado, né? Tentar usar o celular mais ou menos na posição da cabeça, para a nossa cabeça não ficar muito baixa. A cabeça, só para você ter uma ideia, varia de 6 a 8 quilos o peso da cabeça. Né? Então, assim, quando você deixa a cabeça posicionada para baixo, isso aumenta quadriplica às vezes o peso da cabeça, né, nos músculos que tem que ficar suportando o peso dela. Então, o ideal seria que fosse na altura da cabeça. Conheça os projetos em tramitação na Câmara Municipal de Jacareí. Participe e dê sua opinião. jacareí.sp.leg.br. Estamos de volta com o Bom Dia Jacareí e já está com a gente aqui o vereador Luiz Flávio Dias, do PT. Nós vamos conversar sobre a Frente Parlamentar em Defesa dos Idosos, entre outros assuntos. Bom dia, vereador. Bom dia a todos vocês, bom dia também aos que nos acompanham pela internet e pela TV Câmara. Vereador, como é que estão indo as ações em relação à Frente Parlamentar em Defesa dos Idosos? Estamos movimentando bastante, já visitamos várias casas aqui no município que cuidam dos idosos. Vamos hoje fazer a nossa primeira audiência pública, um tema importante que a gente traz aqui para o Legislativo para poder debater. Terão vários palestrantes aqui no dia de hoje, então a nossa frente ela tem se movimentado bastante. Fala um pouquinho para a gente como é que é a programação de hoje. Olha, hoje nós vamos ter aqui a Jéssica Galdino, que ela vai falar sobre mitos e estereótipos. Ela é uma gerontóloga, uma profissão nova no nosso país. O Dr. José Luiz Bedinais, promotor da cidade, vai falar sobre a sexualidade nas casas de permanência. E também a doutora Renata, que cuida da promotoria do idoso, que vai falar sobre os avanços do Estatuto do Idoso. E, por fim, a doutora Tereza Rosa, que vai falar sobre o perfil do idoso no estado e na região e também sobre estratégias de políticas públicas voltadas à pessoa idosa. Vereador, então vão ser várias, palestrazinhas pequenas, é isso? Várias palestras com o objetivo da gente abordar o tema, mas também daremos a oportunidade daqueles que estiverem presentes poder questionar, poder colocar a sua opinião, para a gente fazer esse feedback. Eu acho muito interessante esse tipo de audiência pública, porque a gente coloca um conhecimento aqui desses profissionais, mas ao mesmo tempo ouvir daqueles que vêm até a audiência pública para poder construir as melhores ideias. Eu acredito muito nisso. Não há ideia construída de forma adequada, ideias boas, se não houver a dialética, se não houver o diálogo. Então, fazer uma audiência pública e só depositar informação não seria o caminho. O nosso caminho aqui escolhido foi trazer um conhecimento acumulado, mas ao mesmo tempo abrir oportunidade para se debater. O vereador falou, o promotor José Luiz Bedinars, que vai falar sobre sexualidade na terceira idade. Nós estamos com um programa na grade de programação aí da TV Câmara todo esse mês, programa Colaboração Sexualidade na Terceira Idade. Aproveitar e dar um abraço aqui para o Mauro Melo, que está nos assistindo e é um dos personagens desse programa, Mauro Cabeçudo, conhecido aqui em Jacareí. E está na grade, aí você pode entrar no site da Câmara e entra lá, grade de programação, você tem os horários em que todos os programas são exibidos aqui na TV Câmara. Lembrando que nossa programação ela sofre algumas alterações, eventualmente em função da duração da sessão ordinária. Às vezes a sessão ultrapassa um pouquinho ali, dessa semana mesmo, chegando a 7 horas de duração, isso dá um impacto ali na grade. Mas é um tema, né, essa questão da sexualidade. Ontem aqui na TV Câmara, terça-feira, a gente falou de uma pesquisa que foi divulgada, Datafolha
fez uma pesquisa para um instituto, acho que é Crescimento, falava sobre os valores dos brasileiros, né? Então tinha uma disparidade, vereador, entre como o brasileiro se vê positivamente, ele vê o Brasil muito negativamente, como se fossem coisas separadas, e o que ele projetava para o futuro. Entre os 5 pontos, o 5º ponto, ele projetava que o Brasil deveria ter cuidado com os idosos. Era um fato que, eu vi um especialista falando, não aparecia em outras pesquisas essa preocupação da população com os idosos. Isso reflete já essa inversão da pirâmide etária brasileira? O que o senhor atribui a essa preocupação? É natural que não aparecesse outras pesquisas, até porque o nosso país sempre foi considerado um país jovem, e não só considerado, mas estatisticamente se enquadrava como um país jovem. Em 2050 nós teremos mais idosos do que jovens no país. Então é natural que agora essas preocupações venham também no contexto de preocupação do povo brasileiro. E o que é a luta importante é que aumentou-se a população de idosos, mas não aumentou na mesma proporção o orçamento destinados a políticas públicas relacionado ao idoso. Então, por essa razão, é que nós queremos, através dessa audiência, chamar a atenção da Prefeitura de Jacareí, do Poder Público Municipal, porque o idoso ele precisa estar inserido no orçamento. Eu não defendo que sejam orçamentos estanques, mas além de ter uma verba canalizada diretamente para o idoso, é necessário também que todas as outras políticas públicas, educação, saúde, esporte, estejam inserindo também nos seus projetos a pessoa idosa. Porque nós podemos correr o sério risco de acabar segregando o idoso se a gente olhar de forma isolada. Olha, o idoso vai ter tantos milhões no orçamento e basta. Não, eu defendo uma outra questão. Que o idoso seja inserido nos Educamais, que o idoso seja inserido nas UBSs, para que a gente cause essa inserção de forma a gente não excluir o idoso. Porque pode ser que a gente corra o risco de determinar uma verba isolada e dizer que aquela é a conta do idoso. Não, nós precisamos fazer essa integração do idoso em todas as políticas públicas do nosso município. Eu acho vital essa discussão. Eu estive entrevistando o Arnaldo Gulo, é o do geriatra. Armando Gulo, que é um dos geriatras aqui da cidade. Ele disse que em 2020, que é daqui a 3 anos, a expectativa de vida da população brasileira vai passar os 80 anos. Em 2020, gente, é muito pouco. Nossa expectativa de vida, ou seja, nós vamos estar inseridos nessa população. E essa discussão sobre políticas públicas que vão melhorar a qualidade de vida dessa população, que vai ser altíssima, é indispensável hoje, é vital. Eu queria saber da frente parlamentar o que de fato, de concreto, porque às vezes a gente imagina uma frente parlamentar como aquelas discussões assim utópicas que vão ficar só no campo das ideias e não vão trazer mudança de fato na vida da população. O que de fato a frente parlamentar pode trazer para a população de Jacareí? Exatamente, Cibele. Eu espero estar inserido nessa população idosa. Uma expectativa de vida longa, né? Acho que você tem muita chance também, né? Porque é corredora, então está cuidando bem da saúde. Já está se preparando. Nunca participei de nenhuma maratona, mas está se preparando. Está se preparando, né? Então, o que você fala é uma coisa importante. Eu não concebo a frente como só no campo da discussão, mas precisamos partir também para questões práticas, né? Quando a frente foi visitar as instituições de longa permanência, é sim para discutir o orçamento que foi enviado para a Câmara, para saber no orçamento aonde que tem verba para destinar ao idoso. As instituições de longa permanência vão ter um reajuste? Parece que sim, né? Dia desse fui abordado uma pessoa do Poder Executivo e disse que essa preocupação nossa vai ser atendida. Mas eu estou estudando aqui o plano plurianual para saber quais são os investimentos que se tem na área do idoso. Vou te dar um exemplo. Quando você fala da sexualidade na terceira idade, ao mesmo tempo é uma preocupação, porque o índice de contágio do HIV na população idosa hoje é maior que na população jovem. Por quê? E aí casa com essa palestra aqui de mitos e estereótipos, né? O idoso não tem atividade sexual. Mudou, né? O idoso tem atividade sexual. E por isso, se tem, é necessário a distribuição de preservativos, é necessário campanhas de conscientização para que a gente promova, nesse aspecto, uma redução nesses índices de contaminação por HIV na terceira idade. Então, a frente, ela vai propor, ao final nós vamos elaborar um relatório
dizendo qual é o mapa do idoso no município, né? O que a gente precisa avançar. Mas uma coisa é certa, os municípios, o Estado, o governo federal precisam canalizar mais recursos para políticas públicas voltadas à pessoa idosa. Porque é uma série de reflexos, né, Sibeli? Né, Elton? Se a pessoa tem maior expectativa de vida, trabalha-se também na Previdência, né? Isso é um reflexo direto na Previdência. Então, tratar das questões do idoso é bastante complexo, mas é preciso ser tratado. Eu estou muito feliz, porque eu desconheço, né, aqui na Câmara Municipal durante todo esse tempo, discussões que foram voltadas ao idoso com o fim de a gente colocar a discussão na mesa e apresentar propostas. Essa foi uma das nossas ideias. Eu me comprometi na campanha em ajudar a tratar a questão do idoso no município. E hoje eu fico contente porque nós estamos conseguindo realizar isso. Hoje à noite, que horas, vereador? Às 19 horas aqui no plenário da Câmara Municipal. Aberto a toda a população de Jacareí. Aberto a toda a população, idosa, jovem, criança, né? E com transmissão ao vivo pela TV Câmara Jacareí, também com tradutor de Libras. Olha só. Aí hoje na audiência. Muito bom. Mais acessibilidade ainda. Muito bom, muito bom. Vai ser, eu não tenho dúvida que vai ser um sucesso essa audiência pública. Vereador, a gente vai dar um tempinho só na nossa entrevista, porque agora a gente vai saber as novidades que acontecem na Agenda Cultural com Isabela Oliveira. Olá, sejam bem-vindos à Agenda Cultural de hoje, que está cheia de atrações. Confiram aí. Iniciamos a Agenda Cultural com a exibição de curtas-metragens do Cineclube, que acontece hoje na Sala Mário Lago às 19 horas. Lembrando, cheguem com 30 minutos de antecedência para garantir os ingressos. Já na sexta-feira, dia 27, acontece o terceiro Festival Agromera Arte, que vai até o dia 29, realizado pelo coletivo Cultura no Morro, que tem o intuito de fomentar a arte no bairro Jardim Pedramar, com muitas ações culturais. Também, sexta-feira, tem o Baile da Terceira Idade, às 7 horas da noite, no Educa Mais Centro, com Antônio Lima e Armandinho dos Teclados. Lembrando que todos os eventos são gratuitos. Boa diversão e até a próxima Agenda Cultural. Tchau! Muito bem, muito obrigado, Isabela, pelas informações da Agenda Cultural. Agora eu vou voltar lá no plenário da Câmara, onde está a Tamires Vick. A Tamires vai falar um pouquinho para a gente sobre como foi no sábado, né, a campanha aí em prevenção e combate ao câncer de colo do útero, e também vai falar um pouquinho mais sobre o Outubro Rosa, porque ela preparou uma matéria especial para a gente. Pessoal, desde a década de 90 são realizadas campanhas do Outubro Rosa e nós sabemos que essas campanhas têm como objetivo principal a prevenção contra o câncer. De acordo com a Prefeitura, neste mês foi realizado um mutirão que atendeu cerca de 2.400 mulheres, sendo que 1.400 foram o exame preventivo do Papa Nicolau, que é contra o câncer de colo de útero, e também cerca de 1.000 mamografias. Esses resultados, de acordo com a diretora de saúde de serviços aqui de Jacareí, foram muito positivos. E neste mês fica sempre o recado, a gente precisa prestar atenção, as mulheres precisam ir até os postos de saúde, fazer esses exames preventivos, e de acordo também com o Dr. Celso Abraão, que vocês verão logo mais informações na matéria, as mulheres mais jovens também estão tendo câncer, então o câncer está atingindo as mulheres cada vez mais cedo. Então essa é uma atenção para todas as mulheres, é algo que todas as mulheres precisam estar bem atentas. Voltamos ao estúdio. Isso aí, atenção, você que é mulher, prevenção aos cânceres que são tipicamente femininos, como é o câncer de mama e o câncer de colo de útero. Procure o seu médico e faça os exames preventivamente aí. Tanto pacientes quanto profissionais da saúde reforçam que essas campanhas do Outubro Rosa são cruciais na luta do combate ao câncer. Por isso, alertar as mulheres sobre os cuidados necessários com a saúde é fundamental e pode salvar muitas vidas. Acompanhe mais detalhes na reportagem a seguir. Foi na década de 90 que as campanhas do Outubro Rosa começaram e desde então consolidaram a ideia de que prevenir o câncer de mama é a melhor forma de combatê-lo. O câncer de mama é um tumor maligno muito incidente. Hoje, no mundo ocidental, ele é a primeira causa de morte por câncer nas mulheres. É um câncer que existe uma grande possibilidade de ser diagnosticado numa fase precoce,
né? E ser uma doença totalmente curável. A alimentação, principalmente uma alimentação muito rica em gordura, em pouca fibra, o sedentarismo, né? Falta de exercício também ocasiona isso. Quando as mulheres usam hormônio, principalmente sem orientação médica. Margarete Pasqualin, há 12 anos, enfrentou o câncer de mama. Hoje, curada, conta a sua experiência. Desde que eu descobri, eu falei para o meu marido, se Deus mandou para mim, é meu. Eu só espero que Ele me ajude a passar pelo que eu vou ter que passar, que eu sabia que não seria fácil. E Deus me carregou, sabe? Assim, realmente me carregou. Não vou dizer que é fácil, porque a químio, ela judia bastante, você fica nauseada, você fica com mal-estar. E isso é muito difícil no dia a dia, porque você, além da cirurgia em si, que não é fácil, que ela é bem mutiladora, né? Porque você tira tudo. Então, e mais os efeitos da químio. Mas o importante é a gente acreditar que isso vai passar. Isso é fundamental. E a gente já vem desenvolvendo um trabalho aqui há praticamente mais de 25 anos e acompanhando a evolução do tratamento, né? A gente tem feito cirurgias cada vez menos agressivas, cirurgias mais conservadoras, quimioterapias cada vez mais efetivas e um índice de cura cada vez maior. Eu tenho um orgulho muito grande de dizer, como jacareense, como oncologista, de atuar aqui na cidade, que nós conseguimos índices aqui de controle de cura praticamente os mesmos dos grandes centros mundiais. As campanhas ganham cada vez mais força e servem como um aviso, fixando na mente a mensagem de prevenção, cuidado e amor próprio. As campanhas são fundamentais, porque o primeiro passo, quem tem que dar para um diagnóstico precoce, uma prevenção, é a paciente, né? A paciente tem que ter a atitude de procurar um médico. Senhora, eu vim aqui para me informar. E eu digo que todas as mulheres devem fazer o exame de mamografia, o acompanhamento, e não só a mamografia. Exame ginecológico geral, porque você pode não ter de mama, mas você pode ter de ovário, de útero. Então, eu acho que a mulher tem que fazer todo o preventivo pelo menos uma vez ao ano. Por fim, o oncologista Celso Abraão ressalta a importância de fazer os exames preventivos desde cedo. Então, existe uma importância muito grande em as pessoas procurarem informações fidedignas sobre o câncer de mama, e principalmente para as mulheres, que elas comecem um programa de prevenção, de autocuidado, desde muito jovens. E eu digo para as mulheres que hoje estão começando, assim, a passar pelo que eu passei. Tenham força, acreditem que tudo na vida passa, sabe? As coisas boas e as coisas ruins. Então, por exemplo, assim, aproveite para você as coisas boas da tua vida, porque elas vão passar também. Mas as ruins, que foi o meu caso, elas passam também. Então, você tem que acreditar nisso, que ela vai passar. E você vai ter força para vencer esse período que realmente não é fácil. Mas é possível vencer. Matéria da Tamires sobre o Outubro Rosa, que é uma atenção que devemos ter não só no mês de outubro, né, ao longo de todo o ano. Agora vamos falar um pouquinho sobre licitações públicas. Para fazer negócios com entidades públicas, uma empresa ela tem de participar de licitações. É uma forma de garantir com que o dinheiro público seja bem empregado. Aqui na Câmara de Jacareí, as licitações são feitas regularmente e de forma transparente. Acompanhe na reportagem de Elcio Tenório. Basta que esteja em funcionamento para que toda entidade, seja ela pública ou privada, tenha que de tempos em tempos gastar algum dinheiro. São necessárias compras de produtos ou a contratação de algum serviço. Mas se numa empresa privada o controle das verbas gastas é um problema exclusivamente dos proprietários, numa instituição pública isso diz respeito a todos os cidadãos. Então, vejamos como são feitas as licitações aqui na Câmara Municipal de Jacareí. E quem vai nos contar isso é a profissional responsável pelo setor. As licitações, elas dão início com a parte dos departamentos requisitantes, das secretarias envolvidas, a partir do momento que surge a necessidade da compra de um bem, um serviço, ou mesmo do fornecimento de um material específico, o responsável por essa secretaria, ele faz uma requisição de compras. Essa requisição passa pelo secretário e é feito pelo Departamento de Compras da Câmara, é feito um levantamento de preços,
E hoje nós temos algumas regulamentações a respeito dessas requisições de compras. E nós trabalhamos com aproximadamente 3, 4 orçamentos por serviço ou material. Só estão dispensados de licitação os gastos públicos com valor máximo de até R$ 8.000 para compras ou contratação de serviços, ou ainda até R$ 15.000 no caso de obras ou emergências. A partir desses valores, já é obrigatório algum tipo de licitação, cujas modalidades são concorrência, tomada de preço, carta convite e pregão. E aqui na Câmara nós usualmente trabalhamos com o pregão, né? Em razão do tipo de serviço ou de material que a gente se utiliza, né? O pregão é a modalidade mais utilizada aqui na Câmara. E os pregões são abertos ao público e realizados nas dependências da própria Câmara. Mas quais são as empresas que podem participar de uma licitação? Basicamente, todas as empresas elas podem participar, né? Desde que ela tenha capacidade econômica, financeira, né? Para estar fornecendo esse bem ou esse produto, e ela seja regular. Veja se sua empresa pode ser considerada regular. Ela terá de comprovar que atende a algumas condições, que são financeira, ou seja, ter recursos suficientes para a execução do objeto da licitação. Fiscal, isto é, tem de estar em dia com suas obrigações fiscais. Trabalhista, que é estar de acordo com a legislação trabalhista e obter uma certidão negativa emitida pelo Ministério do Trabalho. E técnica, quando for o caso, provando que tem condições técnicas para a execução do objeto da licitação. Qualquer empresa que vá fornecer um serviço ou um bem para a Câmara, ela tem que estar regular perante a Fazenda Municipal, a Fazenda Estadual, a Fazenda Federal, né? Ela tem que estar regular com FGTS, INSS, todas as certidões elas têm que ser entregues, né, em qualquer modalidade de licitação. Então, o pré-requisito é basicamente esse. Para saber quais são as licitações que estão sendo lançadas e quais estão abertas, é preciso ficar atento aos meios de comunicação. Todas as licitações que a Câmara que ela abre, ela, além de publicar nos boletins, nos meios de comunicação definidos pela lei, né, nós utilizamos o Boletim Oficial do Município, né, o Jornal Estadual, né, todas as licitações elas estão disponíveis no site da Câmara. Então o edital, a empresa ela pode baixar esse edital, pode consultar, inclusive pode manifestar o seu interesse de participação na licitação através do próprio site. Anote aí, o site da Câmara Municipal de Jacareí é o www.jacareí.sp.leg.br. Fique ligado, cadastre sua empresa, aproveite as oportunidades e boa sorte! Muito bem, aí você ficou sabendo um pouco mais sobre o processo de compras aqui da Câmara Municipal de Jacareí. Vereador, já está falando de compras, eu queria falar de um tema que ao longo desse ano o senhor várias vezes se manifestou lá no plenário e aqui também no Bom Dia Jacareí, que é a história dos uniformes aqui da rede pública de ensino. Como é que está essa situação? Como é que está o acompanhamento desse caso? Olha, eu estou acompanhando, estou indo em todas as escolas, conversando com os pais, com as mães, porque de fato esse ano fez uma falta tremenda. Não teve, para quem está assistindo, não foi entregue? Não entregaram uniforme para as crianças, né? E no momento econômico de dificuldade. Ao invés do pai comprar carne, comprar o Danone, o Acute, melhorar a alimentação, teve que canalizar dinheiro para comprar uniforme escolar. Isso a gente já tinha superado na cidade de Jacareí. Nossas crianças há um bom tempo recebiam uniforme escolar. E esse ano, infelizmente, o prefeito não conseguiu entregar para as nossas crianças. Por conta de tentar modificar a licitação. Para que a gente entenda, quando você vai contratar um objeto, é importante que na fase anterior, que seja o que? Especificação desse objeto, esse seja bem especificado para que você contrate o melhor produto. Mas você também não pode colocar critérios, detalhes mínimos que vão excluir muitas empresas de poderem participar da licitação. Foi isso que aconteceu na cidade. Ao invés de praticamente adotar o que deu certo no passado, colocaram critérios que muitas empresas questionaram junto ao Tribunal de Contas. E foi por isso que essa licitação foi parada, foi suspensa. E agora vai voltar no início do ano. Eu espero, Elton, que eles estejam cientes de que precisa fazer novamente a medição das crianças, porque a criança cresce muito rápido de um ano para o outro,
que o quinto ano, o primeiro ano que vai entrar agora também precisa ter a numeração adequada, o tamanho do uniforme adequado, para que não cometam novamente esse equívoco e deixem as nossas crianças sem uniforme escolar. Eu espero que a Secretaria de Educação, o prefeito municipal, esteja atento a isso. Vereador, está previsto para entrar em alguma ordem do dia, acredito que até o final do ano, um projeto da vereadora Lucimar Ponciano que proíbe o uso de sacolas plásticas aqui no município. E eu estou sabendo que você também já está fazendo uma pesquisa, está aí consultando a população para saber o que a população acha sobre isso. E aí, como é que tem sido isso? Qual o resultado que você, qual a conclusão que você, como vereador, está chegando? Olha, tem sido uma experiência muito importante para mim, né? Na verdade, eu ainda não tenho opinião formada, eu tenho ouvido as pessoas na rua e é bastante interessante porque desde aquela pessoa mais popular até aquele ambientalista te traz ali elementos que te levam à reflexão, né? Eu penso que nós precisamos também ampliar essa discussão. Na verdade, a questão é como é que nós temos tratado o lixo produzido na cidade de Jacareí. Nós temos um projeto importante que é a usina de biodigestão, que ainda não entrou em operação, mas que quando entrar em operação vai poder eliminar boa parte do lixo que é produzido na nossa cidade. Acho que nós temos que aprender com esses exemplos de países de primeiro mundo. O lixo sempre será produzido, né? É da humanidade, é do sistema capitalista. Agora, a grande questão é um exemplo como a Alemanha, é como a gente tirar proveito do lixo. A usina de biogestão ela vai servir para isso. Ela vai fazer com que esse lixo seja eliminado e não seja aterrado. Então, aumentar essa discussão ela é importante. Olha uma coisa que eu tenho ouvido muito, da pessoa mais popular ainda, né? Ela fala, olha, vereador, a questão não é a sacolinha, a questão é a consciência das pessoas. Porque a sacolinha não vai sozinha no bueiro, a sacolinha não vai sozinha no córrego Túlio, não vai sozinha no Rio Paraíba. Então é a consciência das pessoas. Mas eu tenho gostado muito dessa experiência porque o nosso mandato ele tem uma característica popular de estar conversando com as pessoas sobre os temas polêmicos que chegam a essa casa e isso faz com que a gente entre em sintonia para que quando esse projeto vier à pauta de votação, nós estejamos certos de que estamos aqui dando o melhor voto. Vereador, o senhor falou de polêmica, eu queria fazer uma pergunta para o senhor também em relação a outra polêmica, mas antes eu quero agradecer a audiência do Haroldo Moser, TV Câmara na Irlanda. O Haroldo que está morando lá na Irlanda e está acompanhando a gente pelo Facebook. Haroldo, muito obrigado. O Haroldo que é o responsável por esse cenário aqui, toda a identidade visual da TV Câmara Jacareí e foi um dos criadores do Bom Dia Jacareí. Muito obrigado pela sua audiência, Haroldo. Espero que a gente esteja cuidando bem da sua cria aqui, eu e a Cibele. Também estamos a agradecer o Júlio Calçone, lá de São Paulo também, que está acompanhando a gente. E o Rafael Neves, muito obrigado pela audiência de vocês. Vereador, vamos falar então de mais um caso polêmico que acaba chegando aqui para a Câmara, que foi o caso do falso médico que atendia lá na Santa Casa. Isso gerou bastante discussão e o senhor parece que falou que a empresa que presta o serviço, que contrata esses profissionais, deveria aplicar testes teóricos e práticos na hora da contratação. O vereador Rodrigo e a doutora Márcia, que são médicos, falaram que não é tão simples assim. Como é que é essa questão? O que um vereador pode fazer? O senhor está vendo isso acontecer na cidade? O que você pode fazer para colaborar nessa discussão? Olha, primeiro que eu quero aqui registrar e ressaltar o empenho dos servidores da Santa Casa, de muitos médicos e enfermeiros, que fazem a saúde na cidade de Jacareí nos primeiros socorros, né? Tem muitas pessoas lá que se desdobram para atender a nossa população, ainda que tenham dificuldades. Então eu tenho que registrar isso. Mas eu fiz essa sugestão para a Secretaria de Saúde, que vai ser acatada, e também para o próprio diretor da empresa, que se aplique uma prova para aquela pessoa que vai ser contratada. Porque minimamente você vai saber se aquela pessoa tem o domínio ou não dos conceitos básicos da medicina, se ela conhece, se ela fez realmente o curso. Sabe por quê, Sibeli? Porque hoje na Praça da Sé você pode virar advogado, jornalista, arquiteto e inclusive médico, porque lá faz falsificação de documentos, né? Então a gente, na advocacia, por exemplo, já teve muitos casos de advogados que não eram advogados, né?
E quando você trata da medicina, você cuida da saúde da pessoa. Eu fico pensando nas pessoas que chegaram lá com doença grave e teve mascarada a dor, porque parece-me que esse médico só receitava medicamentos que combatem a dor. E a dor não é a causa, a dor é um sintoma, né? É inadmissível que isso venha a ocorrer na nossa rede pública de saúde. Quando eu propus essa questão de fazer uma prova, teve pessoa que falou, mas tem médico que não vai querer fazer a prova. Eu falei, olha, se não vai querer fazer a prova, se não tem esse mínimo conhecimento, não serve para exercer medicina na rede pública de saúde. A rede pública de saúde precisa contar com os melhores profissionais. Até porque há um ledo engano de que a rede pública de saúde paga mal. Não, tem casos, né, que a gente consegue enxergar que o salário é bastante compatível com a rede privada. Então, na verdade, o que a gente precisa fazer é selecionar antes de dar essa atribuição. E o diretor da Santa Casa, ele, nessa reunião, ele falou, olha, a gente nunca aplicou essa prova em nenhuma cidade do qual eu exerço a medicina, do qual a nossa empresa é responsável pela saúde. E ele, então, disse que vai passar a adotar em Jacareí, mas também em outras cidades, porque ele achou que foi uma questão importante. Ora, se os médicos titulares de cargo efetivo são submetidos a uma prova, por que não aqueles terceirizados que não sejam submetidos? Tem que ser submetidos. Na Santa Casa, até os enfermeiros, recebi alguns dizendo que, olha, legal essa ideia, porque nós, enfermeiros, somos submetidos à prova. Classe médica é como qualquer outro profissional, né? Também precisa passar pelo crivo técnico para saber o poder público atestar se é ou não médico. Acho que isso é uma questão, não é uma grande ideia, mas é o que acontece em todos os lugares. Para que isso aconteça, vereador, para que isso seja realmente implementado, o que é necessário? Você vai ter que apresentar um projeto, ou é mesmo uma questão de discussão e de diálogo com a prefeitura, com a empresa? Como que a gente vai ver isso se implementar? Isso precisa ser inserido no contrato de terceirização, uma cláusula que impõe à empresa a apresentar à prefeitura toda a documentação dos médicos contratados, inclusive o processo de seleção desse candidato ao cargo, né? O que a gente não pode é achar que o poder público, qualquer um possa exercer a medicina, não. Ele precisa comprovar, né, por meio de conhecimento, por meio de documentos, que é profissional da área. Nossa saúde, ela carece de muitas coisas. Santa Casa precisa melhorar, as nossas UBSs precisam melhorar. Eu tenho aqui defendido na tribuna da Câmara que o mais rápido possível o PS da Santa Casa seja transferido lá pro UPA, perto do Parque da Cidade, na Davilino. Foi para isso que foi projetado. O recurso do governo federal só veio nessa condição, que era para ser uma UPA infantil e uma UPA adulto. Mas já vamos passar aí quase um ano do governo e ainda não foi transferido o pronto-socorro da Santa Casa lá para Davilino. Eu tenho cobrado muito isso aqui na casa do prefeito municipal e também tenho cobrado que melhore ainda mais a saúde. Nós precisamos avançar nessa seara. Vereador, quando a conversa é boa, o tempo passa rápido, estouramos nosso tempo, mas o Cláudio Tozeto, que está nos acompanhando, ele te dá bom dia aqui, ele fala assim, vereador, as sacolas plásticas servem como sacos de lixo também. Proibindo o seu uso, não leva ao aumento do uso de sacos de lixo e a situação não ficaria igual? Ele te manda um abraço e te parabeniza pela sua participação aqui. Olha, um abraço também, Cláudio, e na verdade essa também é uma questão que eu tenho ouvido na rua, que é, olha, vereador, eu uso a sacolinha plástica para poder colocar o lixo e levar até a reciclagem ou até o caminhão. Não tendo a sacolinha, eu vou ter que adquirir um saco plástico, então eu estaria substituindo a sacolinha por um outro saco plástico, que também provoca o mesmo impacto ambiental. Sabe que eu aprendi nessa pesquisa que a fralda descartável é a que mais produz dano. Ela demora muito tempo, parece que são 6.000 anos para se decompor. Vamos proibir também a fralda descartável, né? Então o que eu penso é que é uma discussão importante. Eu quero aqui parabenizar a vereadora que propôs o projeto, porque é uma oportunidade da gente debater o tema, mas nesse aspecto, o que eu penso é que nós temos que aproveitar melhor o nosso lixo, é que nós temos que ampliar a reciclagem no nosso município,
ampliar o leve, o local de entrega voluntário, para que a gente possa conscientizar as pessoas de que a sacolinha não vai sozinha no Córrego Turi, no Rio Paraíba, mas cada um fazendo a sua parte, cada um se conscientizando que também é responsável pelo meio ambiente, nós vamos conseguir encarar melhor esse tema. Joia. Vereador, muito obrigado pela sua participação. Pedir para o senhor reforçar o convite de hoje à noite. Olha, muito obrigado, Elton, obrigado, Cibele, todos da TV Câmara, porque são muito solícitos com a gente e nos dão essa oportunidade para eu vir aqui debater esses temas. Eu quero aqui registrar e agradecer o empenho do Abner de Madureira, da doutora Márcia, do Juarez Araújo e todos os demais vereadores que têm me ajudado na condução dessa frente. É hoje a nossa audiência pública, os direitos dos idosos, às 19 horas, aqui no plenário da Câmara Municipal. Todos vocês estão convidados. Muito bem, muito obrigado. Você fica hoje, excepcionalmente, não teremos a reprise do Bom Dia ao meio-dia. Ao meio-dia você confere a reprise da sessão ordinária para que dê tempo dela acabar na hora que vai começar a nossa sessão, a nossa audiência pública hoje às 7 da noite. Mas você pode acompanhar a reprise lá às 11 da noite, é claro, no nosso canal no YouTube, que inclusive transmite 24 horas sem parar toda a programação da TV Câmara. E também, para você ter todas essas informações do Legislativo e da programação, entre lá no nosso site, que é o jacareí.sp.leg.br. Pois é, vereador, toda vez que eu coloco no lixo uma sacola cheia de fralda descartável, e eu faço isso todo dia, minha consciência pesa, mas eu ainda não arranjei uma solução para as fraldas descartáveis que a gente, infelizmente, precisa usar. Um lembrete para você, que como já disse aqui o vereador Luiz Flávio, é que hoje às 7 da noite vai acontecer essa audiência pública da Frente Parlamentar em Defesa dos Idosos aqui na Câmara. Você está convidado a vir pessoalmente, mas se você não puder vir pessoalmente, você também pode acompanhar pelo nosso canal que transmite ao vivo também, que é o facebook.com/TV Câmara Jacareí ou no YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. Isso aí, o Bom Dia volta amanhã. Amanhã vamos falar sobre cultura popular, Halloween, com o fotógrafo Paul Constantinides, e também vamos receber o pessoal aqui, o Alan, lá do evento que vai acontecer esse final de semana aqui na cidade. Fique ligado na programação da TV Câmara Jacareí. Até amanhã.